Ok, ok. Muito bom dia a todos. El Maurão na área, seu professor de Química 3. Vamos começar. Assunto novo, importante. Hidrólise salina. Hidrólise salina. Beleza. Hidrólise salina. Isso está ligado a equilíbrio químico ainda, certo? É o penúltimo assunto nosso dessa apostila Tetra 3. Depois a gente vai para KPS. E aí vamos estar iniciando, dentro de alguns dias, o Tetra 4. Então vamos lá. O que é hidrólise salina? A palavra hidrólise quer dizer reação com a água. Salina, porque é o sal que vai reagir com a água. Então, sal reagindo com água forma o quê? Ácido mais base, ou seja, literalmente é o inverso da neutralização, tá? Neutralização é ácido mais base formando sal e água. Mas, Mauro, quando eu jogo o sal na água, o sal não está simplesmente se dissolvendo na água? Também, essa é a ideia. O sal está se dissolvendo na água. Só que, dependendo da origem desse sal, quando eu dissolver esse sal na água, essa mistura resultante poderá ter pH ácido, básico ou neutro. Sério? Aham. Lembrando que a água pura é pH neutro. Por quê? Porque a concentração de H+ é igual à concentração de OH-. Então, quando você jogar o sal na água, dependendo da origem do sal, e vamos ver todos os casos hoje, e já partir para os exercícios também, você pode ter o sal reagindo com a água, ou seja, a hidrólise acontecendo. Quando eu falo que ocorreu hidrólise, é porque reagiu com a água. Tá certo? E aí o que acontece? Reagir com a água significa o quê, basicamente? Você pegar da água ou o H+ ou o OH-. Tá certo? E, logicamente, se você pega o H+ da água, sobra OH-, solução básica. Se você pega o OH- da água, sobra o H+, solução resultante ácida. Se não pegar nem o H+, nem o OH-, vai continuar o H+ e o OH- lá. Então, solução neutra. Tudo bem ou não? Pré-requisito desse assunto, que é muito fácil. Saber força de ácidos e de bases. Então, Zé Leôncio, um abraço para o Major. O Zé Leôncio, ele trabalhou ácido, base, sais e óxido com vocês. Então, review com vocês força de ácido e força das bases. A gente vai estar nessa aula, querendo ou não, fazendo uma revisation. Tá certo? Força das bases é infinitamente mais fácil que de ácido. Tá? Porque você só tem base forte e fraca, não tem moderada. E é fácil. Base da família 1A e 2A, fortes, com exceção do magnésio. O resto é tudo fraco. Ácido, não. Ácido já tem mais detalhezinhos. E a gente vai ver oportunamente. Beleza? Então, vamos começar. Primeiro caso. Sal, vou colocar assim, ó. Sal de 2 pontos. Letra A. Ácido forte e base forte. Ácido forte e base forte. Tem um macete de minha autoria, maravilhoso, como sempre, que são 2 perguntas antropológicas que nós podemos fazer. O famoso quem manda. Yes.
Até 31 de dezembro, vocês serão a última turma do terceiro ano, Alexander Fleming. Né? A partir de 1º de janeiro, quem vira Colégio Marista Alexander Fleming. Vocês viram que o nome não tirou Alexander Fleming. Por quê? É uma união. Nós estamos agregando ao grupo. Ok? Então, era um projeto já da Isadora, não do Vitor, de passar a escola para o grupo e continuar o legado dele. E tinham muitos grupos assediando. Tiveram muitas propostas. E eles vêm negociando com o marido desde 2012. Entendeu? Então, não foi uma situação impensada, não foi porque a tia Dória faleceu, já estava tramitando o processo. Uma pena que aconteceu dela não estar aqui nessa transmissão, né, mas com certeza de onde ela estiver, ela está nos iluminando. E, então, fiquem tranquilos em relação a isso. Foi uma história bem pensada. Talvez vocês nem saibam, mas o professor esteve internado semana passada. Ele não estava muito bem. E a gente está vendo assim, está cansado. E a gente tem que respeitar o momento, né? E o colégio tem que andar. Então, eles escolheram, o foi aluno do Colégio Marista quando criança, e eles pesquisaram muito sobre a instituição e se sentiram seguros de passar o colégio, a estrutura, o sonho deles, o filho deles aqui, para esse grupo continuar. E esse grupo vai continuar com toda a nossa equipe. Ninguém vai sair. Certo? Toda a equipe vai continuar. Então, vem o diretor de Curitiba, na verdade, ele estava no colégio de Criciúma, vem agregar o colégio, era para eles passarem a ontem, conversando com vocês, mas ele chegou em Campo Grande e teve um problema, complicou uma cirurgia que ele fez um tempo atrás, e ele estava no CTI ontem. Então, mas já está bem, teve que fazer uma intervenção cirúrgica, mas já está bem. E assim que ele estiver em condições, ele vai passar na sala, vai conversar com vocês. O pessoal do Grupo Marista está à disposição dos pais e de vocês para tirar dúvidas. Eles vêm com muitos projetos, com muitos. Se vocês pesquisarem, a PUC do Paraná é administrada pela equipe para administrar o colégio. A PUC definitiva de Londrina é administrada pelo mesmo grupo que vai administrar o colégio, tá? Que vai comandar. Então, tem muitas novidades aí pela frente. O material do colégio vai continuar, tá? Até que a gente analise o material que eles têm, que é SPD, é um material que a escola adotou muitos anos. A gente vai ver a parte do ensino médio. Ninguém quer, nem eles querem que desqualifique a escola. Ao contrário, eles olham os nossos resultados, eles sabem de tudo. Sabem que cada aprovação de vocês, cada divulgação, eles sabem tudo. Ontem eu participei de uma reunião já online, mais de 200 diretores. E eles sabiam todos os resultados da escola. Inclusive, o diretor do curso de medicina da PUC já quer fazer um projeto por causa do nome Alexander Fleming, de pesquisar mais sobre os cientistas, mostrar quem é e tal. Então, para que vocês fiquem tranquilos, que a escola vai continuar firme e forte, com todos os valores e princípios que sempre teve. Certo? Eles jamais entregariam o filho deles da escola
para quem eles não confiariam. Tanto que eles pensaram de 2012 até agora. É show, né? Certinho? Você tem alguma dúvida? Alguma curiosidade? A gente tem, até nós temos, né? Ainda muitas. E colocar à disposição assim. Eu sei que vocês estão encerrando o terceiro ano, mas vocês têm irmãos, seus pais têm curiosidade, nós estamos abertos para responder a todas as perguntas que a gente souber. O pessoal do Maria que está na escola hoje o dia todo, amanhã tem pessoas, eles vão embora amanhã à noite, voltam na segunda-feira, outra equipe, para ir sanando todas as dúvidas. Mas até 31 de dezembro, o diretor Hugo nomeou eu, Elaine e a Jo responsável pela escola, certo? E ele estará nos bastidores olhando isso. Certinho? Tranquilo? Dúvidas? Pessoal de casa, dúvidas? Tá bom. Talvez até a gente faça uma conversa com o pessoal e com vocês ainda essa semana, mas a gente está bem ajustando algumas situações de reuniões mais burocráticas. Certo, gente? Então, receba as minhas desculpas aí porque eu queria anunciar para vocês, também com os professores, mas não dava que vocês não são menos importantes que nada, ao contrário, vocês são muito importantes. Muito. Certo? E vocês vão ter uma outra abordagem, uma publicidade de abordagem que eles vão investir. Então, vocês compartilham o nome do colégio que só vai ter. Então, assim, né? Vamos, uma outra abordagem, mas para mostrar essa flexibilidade. Uau! Eu queria tanto estar numa lista. Conversa com a gente prova vocês, entendeu? E aí, bora. Queridos, não vai melhorar. Hã? Claro que não. Pelo contrário. Entendeu? Pelo contrário, queridos. Eu já tinha ouvido falar, só para abrir um parênteses. Já tinha ouvido falar do grupo, estou quase 30 anos na educação, mas nunca... Eu fui aluno salesiano, trabalho no salesiano até hoje. Mas você entra no site dos caras, você fala, meu Deus. Entendeu? E o forte deles, além da educação normal e superior, PUC do Paraná, queridos. Se você entrar na PUC do Paraná, você vai estar numa excelente universidade, só para você ter ideia. O trabalho social que eles fazem, né? Então, eles têm milhares e milhares de alunos que estudam em colégio de nível particular, de graça. Entendeu? Então, é muito interessante. Beleza? Voltando para Hidrólise Salina. Então, vamos lá. Então, duas perguntas antropológicas, que caberia aqui uma manhã de reflexão. Nessa vida, quem manda? Nessa vida, quem sofre? Quem manda? Com certeza. Quem manda é o forte. E quem sofre é o fraco. Calma, meu amor, relaxa. Quando eu falo quem sofre, é quem sofre hidrólise. Ah, que macete maravilhoso! Tinha que ser ele. Quem sofre hidrólise, o fraco. Mas peraí, não tem fraco ali, os dois são fortes. Então, não tem quem sofra hidrólise. Então, quando o sal vem de um ácido forte, uma base forte, não ocorre hidrólise. Eu vou te provar por A mais B, que aqui é outro patamar. A reação não ocorre. Você vai dissolver o sal na água, mas hidrólise não aconteceu. Quer ver exemplo? Eu vou te dar exemplo. Cloreto de sódio. Cloreto de sódio, ele é um sal que vem do NaOH, matéria muito legal, que é uma base forte.
e vem do HCl, que é um ácido forte. Aí, Mauro, como é que eu vou saber, Mauro? Fácil. Hidróxido de sódio, sódio da família 1A. Bases da família 1A e 2A, com exceção do magnésio, que é da 2A, são bases fortes. O resto é tudo fraco, tá? Ácido clorídrico é um ácido que não tem oxigênio na fórmula. Dos ácidos que não têm oxigênio na fórmula, são fortes o HCl, o HBr e o HI. O HF é moderado e o resto é fraco. Tá certo? E para os ácidos que têm oxigênio na fórmula, você faz aquela continha, número de oxigênios menos o número de hidrogênios da fórmula. Se der 3 ou 2, forte. Se der 1, moderado. Se der 0, é fraco. Mas vamos, por exemplo, NaCl veio do NaOH, que é base forte, e do HCl, que é ácido forte. Beleza. Então, no momento em que eu jogar o NaCl, na água, vai ficar assim, ó. Na mais e Cl menos. Por quê? O sal foi jogado na água, então ele se dissolveu. Beleza? Beleza. Ah, mas e os sais insolúveis? É insolúvel, pero no mucho. É por isso que você vai aprender no próximo capítulo, produto de solubilidade. Quando eu falo que o sal é insolúvel, isso na real é mentira. É que a solubilidade é muito, 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 muito baixa. Mas dizer que nada do sal se dissolve é mentira. Tá certo? Alguma coisinha, agora lógico, tem os sais totalmente solúveis, que é o caso do cloreto de sódio. Então, quando eu jogo o sal na água, primeira coisa, ele vai se dissolver. E quando ele se dissolve, os íons se separam na presença de água, certo? Beleza, então, ó, sal mais água vai formar o ácido mais a base. Agora, o ácido e a base que são formados são fortes. E uma característica de um ácido forte, de uma base forte, é que ela está o quê? Dissociada, ionizada, ou seja, os íons estão separados. Então, você vai obter o H+, e o Cl-, porque vai formar o HCl? Vai. Mas como ele é um ácido forte, ele vai se apresentar ionizado. Vai formar NaOH, mas como é uma base forte, vai formar Na+, e OH-. Por quê? Porque base forte se caracteriza pela alta facilidade em se dissociar. Aí o que vai acontecer? Quando você olha isso aqui, você fala, cara, tá estranho isso aqui. Tá estranho mesmo. Na+ de um lado cancela com Na+ do outro, Cl- de um lado cancela com Cl- do outro. Por quê? Lembra de lei de Hess? O que aparece de um lado aparece do outro, cancela. O que sobrou? H2O formando H+, mais OH-. Pergunta! No final das contas, sobrou alguma coisa reagindo com a água? Aqui, ó, no final. Tem alguma coisa aqui reagindo com a água? Não. É por isso que eu digo que não ocorreu hidrólise. Outra característica. Quais são os produtos? Quais são os íons que aparecem como produtos? O H+ e o OH-, na mesma proporção. Portanto, a solução é neutra. pH igual a 7. Por que quando eu dissolvo sal de cozinha na água, eu não altero o pH da água? Porque o pH da água é 7, tudo bem? pH neutro, a 25 graus Celsius, 7, tudo bem? A pergunta é, o sal que eu estou jogando na água vai alterar o pH da água? Bom, aí eu tenho que analisar a origem do sal. Sal que vem de ácido forte e base forte não sofre hidrólise. Tá, traduz isso, Mauro. Não altera o pH da água. É isso. O pH da água era 7. Você jogou o sal, ele vai se dissolver. Porém, no final de tudo, eu vou continuar com H+, na mesma proporção de OH-. Ou seja, o sal não interferiu no pH da água. Sabe por quê?
porque ele não reagiu com a água. Ele não consumiu nem o H+, nem o OH- da água. Então, gravem isso. A única vez, tá, terceiro ano? A única vez em que um sal dissolvido na água vai gerar uma solução neutra, eu vou repetir, tá? Terceiro ano, você tem que ter certeza das coisas. A única vez que um sal, ao se dissolver na água, vai produzir uma solução neutra, ou seja, não vai alterar o pH da água, é quando o sal vem de um ácido forte e de uma base forte. Por quê? Se só tem forte, não tem fraco. Porque o fraco sofre. Como não tem fraco, então não tem quem sofra hidrólise. Então, por isso que eu falo que não ocorre hidrólise. Se não ocorre hidrólise, os íons da água vão permanecer intactos. O H+ e o OH-, na mesma proporção. Tá? Então, solução neutra, pH 7. Isso quer dizer o que na prática, Mauro? Quer dizer que quando eu tempero uma comida com sal de cozinha, ela não fica nem mais ácida, nem menos ácida. Isso é bom. Você imagina, eu estou lá temperando uma comida. Aí, só porque eu botei um salzinho, pá, aumentou a acidez ou diminuiu a acidez. Isso não seria interessante. Não é verdade? Ok? Então, esse é o primeiro caso. Vamos ver os outros 3. Logicamente, está printando, quem está em casa, a tela. Você de casa, ou tira uma foto, que já vou apagar, porque o tempo é curto. Vamos para a próxima. Agora vamos ter um cara fraco. Letra B. Vamos ter um cara fraco agora. Vamos começar pelo ácido fraco. Opa, se tem um cara fraco, então vai ocorrer hidrólise. B. Ácido fraco e base forte. Se o cara souber bem classificar ácido e base quanto à força, essa matéria já era. Vocês vão ver nos exercícios. A gente vai fazer questões top aí. Mas a matéria é muito legal. E tem uma boa procura, uma boa presença em vestibulares, tá? Inclusive Enem. 2 questões do Enem a gente vai fazer, por falta de uma. Opa, agora tem o cara fraco. Se tem o cara fraco, tem alguém que sofra hidrólise. Tá? Então vamos lá. Exemplo. Eu vou direto e reto para esse cara aqui. Isso aqui, o povo das agrárias, né, Guigui? O povo das agrárias chama isso de calcário. Calcário Bodoquena. Agradecer o pessoal do Calcário Bodoquena pelo apoio. Sede em Jardim. Importante isso. Calcário. Todo mundo sabe, vai ter uma questão do calcário já na apostila, que calcário é usado para reduzir a acidez do solo. Você não sabe, fica sabendo. Vou dar spoiler aqui. Agora, interessante, quando a gente pensa assim, reduzir a acidez, a gente pensa assim, então eu jogo soda cáustica no solo. Né? Porque soda cáustica é base. Base neutraliza ácido. É. Só que não é isso que a gente faz. A gente usa carbonato de cálcio, popularmente chamado de calcário. Por quê? Porque ele vem de uma base forte, que é o hidróxido de cálcio. Como é que eu vou saber que ele é forte, Mauro? O cálcio é da 2A. Base forte. E CO3 vem do H2CO3. Ácido carbônico, que é um ácido fraco. Ué, mas se fizer a conta 3 menos 2 dá 1, é moderado. É, mas ele é uma exceção. Sabia não? Ele é um ácido fraco, porque ele é um ácido que se degrada em CO2 e água. Tá? Então, gravem isso. H2CO3, ácido fraco. Quem sofre é o fraco. Agora, presta bem atenção que você vai entender. Quem sofre é o fraco. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Vamos jogar o sal na água? Vamos. Então, vai ficar cálcio mais 2, mais o carbonato. E a hora que ele cai na água, ele vai se dissociar.
Aí o macete é o seguinte, a carga positiva é quanto? São 2 cargas positivas, então você vai usar 2 águas. Por quê? Porque assim, se fosse 3 cargas positivas, ia usar 3 águas. Se fosse uma carga positiva, você ia usar uma água. Então, são 2 cargas positivas no total, 2 águas. Aí você vai formar o quê? Você vai formar o ácido e a base, beleza? Só que o ácido é fraco. O cara que é fraco não ioniza. Ou seja, a molécula permanece intacta. Não há separação de íons. Já o forte, que é o hidróxido de cálcio, esse se ioniza. Na verdade, se dissocia, né? Que é o termo mais correto. Então, vai separar o cálcio das 2 hidroxilas. Beleza? De novo, ó. Isso aqui é o sal. Ele está dissociado porque ele caiu na água, na presença de muitas moléculas de água. Não é verdade? Você tem muito mais moléculas de água do que sal. Então, o sal caiu na água, se dissociou. Aí tem moléculas de água. A hidrólise é o quê? O sal mais a água formar o ácido mais a base. Só que o ácido que vai ser formado é fraco. O fraco não ioniza. O forte dissocia. Tá estranho, Mauro? Tá. Vamos cancelar cálcio de um lado com cálcio do outro. O que sobrou? Sobrou o carbonato mais as 2 águas, formando o ácido carbônico mais 2 OH-. Tá, e o seu macete funciona como? Então, olha para mim. Meu macete infalível é o seguinte, quem sofre é o fraco, olha para cá. Quem sofre é o fraco. Quem que é o íon do cara fraco? O íon do cara fraco é o carbonato. Ele vai sofrer hidrólise, porque ele está reagindo com a água. Por isso que eu falo que esse sal sofre hidrólise, porque ele tem alguém fraco. Então, quem sofre a hidrólise é o íon do cara fraco. Então, o carbonato sofre hidrólise. E o interessante é o seguinte, lindinhos, a água ela é feita de H+, e OH-. Como o carbonato tem carga negativa, vai capturar H+. Aí formou o ácido. E deixou livre quem? OH-. Então, a solução resultante é o quê? Sobrou OH-. A solução é? Sobrou OH-. A solução é básica. Obrigado pela participação. pH maior que 7. Lembra do quem sofre, quem manda? Quando eu falo quem manda, é quem determina o caráter da solução. Quem determina o caráter da solução é o forte. Quem que é o forte? A base. Então, a solução final é básica. E eu te provei matematicamente. Realmente, ó, na hidrólise do carbonato, nós teremos sobrando ali, né, o OH-. Entendeu? Então, a solução é básica. Por isso que quando eu jogo calcário na água, no solo, eu estou jogando uma substância que vai sofrer hidrólise, porque tem água no solo, vai liberar OH-, que vai neutralizar o excesso de acidez do solo. Isso acontece principalmente numa região como a nossa, do Cerrado, onde o solo é ácido. O que o solo é ácido? Que tem muito alumínio e ferro. Vocês aprendem isso numa geografia básica, certo? Então, por isso que nós temos a remediação. O que é remediar? Remediar é corrigir. Remediar é correr atrás. Ou seja, o que é um remédio? É corrigir. É correr atrás. Ah, nossa. Então, remediação do solo é dar um remédio para o solo. O solo é ácido. Tá certo? Que solo básico é bom, tá? Solo básico é ótimo. Quanto mais cálcio, quanto mais magnésio tem o solo, melhor. Por isso que cálcio é da família 2A, metais alcalinos terrosos, porque tá ligado ao solo. Cálcio e magnésio são os principais metais alcalinos terrosos. Estão associados à qualidade do solo. Que é isso? Que aula é essa?
Deixou de ser aula há muito tempo. Vamos inverter agora a paradinha. Ácido forte e base fraca. Vamos dar um exemplo. Cloreto de amônio. Cloreto de amônio, também chamado de sal amoníaco. Cloreto de amônio. Bom, cloreto de amônio vem de uma base fraca, que é o hidróxido de amônio. Mauro, por que é uma base fraca, Mauro? É uma base fraca porque ela se degrada em amônia e água. Então, ela vai se desmontando. Então, sobra pouco NaOH para liberar íons, porque ela vai se decompondo, se degradando em amônia e água. Tá certo? Muito bem. Já o HCl, clássico, ácido clorídrico, é ácido forte. Opa, tem um cara que é fraco. Se tem um cara que é fraco, então teremos hidrólise. Primeiro passo, joguei o sal na água. A hora que eu joguei o sal na água, ele se dissociou. Então, ficou NH4+, mais Cl- na presença de água. Como a carga positiva é uma, né? Mais um, então usa uma água. Bom, agora vamos regenerar o ácido e a base originais. O ácido é forte. Se ele é forte, vai estar ionizado. Porém, a base é fraca. Se a base é fraca, ela não se dissocia. Então, os íons não se separam. Tá estranho isso aqui, Maurão. Cancela quem repete. E aí sobrou quem? O amônio reagindo com água, formando NH4OH e deixando livre o glorioso H+. Vamos para o macete para fixar bem a ideia? Quem sofre é o fraco. Quem que é o íon do cara fraco? O amônio. O amônio sofre hidrólise. É o amônio que sobrou aqui, ó, reagindo com a água. Segunda pergunta, quem manda o forte? Tá? Quem é o forte? O ácido. Olha o que sobrou, ó. Sobrou H+. Sobrou H+. Quer dizer que a solução resultante é ácida. Solução resultante é ácida. pH menor que 7. Tudo bem ou não? Esses são os 3 principais casos. Aí o último caso, obviamente, seria: e se os dois forem fracos? Cuidado com o que você estuda nas internets da vida. Eu vou assistir videoaula. Tem videoaula muito boa, cara. Certo? Mas tem umas coisinhas que você fala assim, meu pai do céu, quem que é essa criatura? Entendeu? Voltando, a solução só é neutra. Só tem esse caso, que a solução é neutra, que o pH, você jogou o sal na água, dissolveu, tal, mediu o pH, deu 7. pH neutro. A solução só é neutra quando os dois forem fortes. O ácido é forte e a base é forte. Tirou isso, galera, nunca mais será neutra. Ou é ácida ou é básica. O quarto caso é: e se os dois forem fracos? Ué, tem 2 fracos, então vai sofrer hidrólise. Tem material dizendo que quando os dois são fracos, pH é 7 também. Mentira. Porque se tem fraco, tem alguém que sofre. E se sofre hidrólise, o pH vai ser diferente de 7. Necessariamente. Então, e se os dois forem fracos? Que é um caso raro nos vestibulares, eu tenho reparado isso. Mas, do jeito que vocês são sortudos,
Ácido fraco e base fraca. Tipo Vasco e Cruzeiro, um jogo Vasco e Cruzeiro, entendeu? Lixão, certo? É jogo para tratar insônia. Você grava 5 minutos daquele jogo, o cara tá 8 noites sem dormir. É 5 minutos desse jogo, meu amigo. O cara, 12 horas de sono, sem tarja preta, entendeu? Chega a babar na cama. Tratamento eficaz. Tá? Não sei se alguém quer ser psiquiatra aqui. Alguém quer... Você quer ser psiquiatra, Eduardo? Quer mexer com louco? Quer só meter a tarja preta na gurizada, né? Vê? Uma caveirona preta assim na embalagem. Essa que é boa. Comprimido só de você pegar, o cara já tonteia. Queridos, vamos falar sério? Mauro, quando os dois são fracos, qual que é a paradinha? Vai depender. Vai depender. Vai depender do K e do KB. Aqui, ó. Sempre tem macete. É uma fera indomável dos macetes. Vai depender do K e do KB. O que é o K? É a constante de ionização, constante de acidez. E quem é que tem K? Ácido fraco e ácido moderado. KB, constante de basicidade, ou seja, constante de dissociação. Quem é que tem KB? Base fraca. Se Ka for maior que KB, anotai-vos, solução ligeiramente ácida. Porém, se KB for maior que Ka, solução ligeiramente básica. O A de ácido é ionização. E o KB, que é da base, é dissociação. Apesar que você vê exercício chamando tudo de ionização. Ou às vezes chamando tudo de dissociação. Entendeu? Que é um sacrilégio. Você pode dar exemplos, Mauro? Não, vou dar exemplo não. Tá? Porque eu não sei de cor os valores dos Ks. Eu sei que o ácido acético é 1,8 vezes 10 a menos 5. Tá? É um ácido fraco, presente no vinagre. Se você pegar uma base que tenha um K 10 a menos 10, entendeu? Sei lá, um acetato de amônio. Você tem que pegar o Ka do ácido acético e o Kb do hidróxido de amônio. Tá? E geralmente dá diferença grande. Um é 10 a menos 5, outro é 10 a menos 7. Tá? Quando eu falo ligeiramente ácido, sabe o que significa isso? Um pH abaixo de 7, mais perto de 7, tipo 6,5. Tá? Quando eu falo ligeiramente básico, é acima de 7, só que bem próximo de 7, uns 7,5, 7,8. Tá? Não vai pensar que quando os dois são fracos, que o pH vai dar 12, ou o pH vai dar 3. Não existe isso. Você pode ter esse tipo de pH muito baixo ou muito alto quando você tem um forte e um fraco. Tá? Agora, quando os dois são fracos, né, a diferença é muito pequena. Então, vai ser algo próximo de 7. Por isso que eu chamo de ligeiramente. Alright. Então, vamos trabalhar. Página 439. Lá no final do Tetra 3. A última parte do Tetra. Página 439. Trabalhar, meu povo. Você vê que não é difícil. Agora, se o cara não sabe até hoje o que é um ácido forte, o que é uma base fraca, aí é complicado para nós, né?
Alright. Isso aí, meu povo. Então, vamos lá, primeira questão. Vou copiar tudo que eu vou apagar, hein? Unesp. Em uma bancada de laboratório encontram-se 3 tubos de ensaios numerados de 1 a 3, contendo volumes iguais de água. Alguns cristais de acetato de sódio, cloreto de sódio e cloreto de amônio são adicionados nos tubos 1, 2 e 3, respectivamente. Ao medir o pH das soluções aquosas resultantes nos tubos de ensaio 1, 2 e 3, deve-se verificar que... Moleza! Pode pagar? Hã? Yes. Vamos lá. Sim, senhora. Página 439. Bom, solução A. Acetato de sódio. Ai, Mauro, tem dificuldade com fórmulas. É? E daí? Acetato de sódio. Você sempre separa, ó, metal do resto. Então, ele vem do ácido acético. Ácido acético é um ácido orgânico. Todo ácido orgânico é ácido fraco, necessariamente. Ele é um ácido carboxílico. E vem do NaOH, base forte. Quem manda nessa vida? Os fortes. Então, pH menor, maior que 7. Solução básica. Tá? Não preciso nem... Eu demonstrei para você como é que chega nisso, não precisa. Tá? Matéria muito de boa. Você percebeu, o ácido é fraco e a base é forte, quem manda é o forte. Então, a solução resultante é básica. Cancelou 3 alternativas. Próximo. Cloreto de sódio. O B é o cloreto de sódio. Pô, cloreto de sódio é brincadeira, hein? O cara que não sabe que é neutro tem que apanhar. NaOH, base forte. Por quê? Porque o sódio da família 1A, bases da família 1A e 2A são fortes, com exceção do magnésio. E o Cl vem do HCl, ácido forte. Os dois são fortes. pH igual a 7. La solução neutra. Não ocorre hidrólise. Quando os dois são fortes, não ocorre hidrólise. Outro, cloreto de amônio, NH4Cl. NH4Cl. Cloreto de amônio. Mas vamos lá. Vem do NH4OH, hidróxido de amônio. Quais são as bases fortes? 1A e 2A, com exceção do magnésio. O resto é tudo fraco. Então, base fraca. E o Cl vem de onde? Do HCl. Ácido forte. Quem manda nessa vida é o forte. Então, pH menor que 7, la solución ácida. La respuesta, amigos, letra C, de coração. Sim ou não? De boas? Boa, né? Só alegria.
Vou fazer mais A2 e A3, o resto vou deixar para vocês se divertirem. Number 2. Esta maravilhosa. Essa separa os homens dos deuses. Olha só. Questão 2. O hidrogenocarbonato de sódio. Grifai-vos, irmãos e irmãs. Grifai-vos. Hidrogenocarbonato de sódio. Escrevam. Bicarbonato de sódio. Esse é o nome bicarbonato de sódio. Isso é uma coisa tão interessante, né? Porque na fórmula não tem 2. O aluno, quando fala bi, ele acha que tem que ter um 2. Não sabe nada de nome de ácido, vai fazer o quê, né? Não, mas não tem 2, por que é bi? Todas as... Aí, tá, olha aqui, ó. O hidrogenocarbonato de sódio, que é o NaHCO3, apresenta muitas aplicações no dia a dia. Todas as aplicações indicadas nas alternativas abaixo são possíveis. E as equações químicas apresentadas estão corretamente balanceadas. Porém, somente em uma alternativa a equação química é coerente com a aplicação. Cara, que maravilhoso. Que maravilhoso. Você leu lá em cima, Unicamp? Esse camp não é Camapuã, não, tá? Certo? É outro patamar. A alternativa correta indica que o hidrogenocarbonato de sódio é utilizado Então, vamos lá, meu povo. Number 2. Ó, a letra A está assim, ó. Eu vou colocar as reações e te provar por que as alternativas estão erradas. Que aqui é outra categoria, né? Bicarbonato. Oiê, baby. Letra A. Como higienizador bucal, elevando o pH da saliva. Caso você não saiba, fica sabendo agora, em muitas pastas de dente tem bicarbonato de sódio. Por quê? O bicarbonato de sódio, só a título de informação. Olha para mim. Vamos pagar. Vem do NaOH, base forte, e vem do H2CO3, ácido fraco. Problema de mau hálito, cárie, placa bacteriana, erosão ácida e tudo mais, é excesso de acidez na saliva, entendeu? Causada principalmente por má higienização, tá certo? Resto de comida faz aumentar a acidez na boca, porque as bactérias vão produzir ácidos no momento que estão degradando o alimento. Tudo bem?
Então, a pasta de dente contendo bicarbonato de sódio gera uma solução básica. Olha aqui, ó. A base é forte, o ácido é fraco. Quem manda é o forte. Então, o bicarbonato de sódio é usado para isso, tá? Para reduzir a acidez da saliva, para reduzir a acidez do estômago, ele está presente no Sonrisal. Quero agradecer o pessoal do Sonrisal pelo apoio. O sal de fruta Eno também, certo? O que mais? Bicarbonato aparece em extintor de incêndio, vamos falar disso daqui a pouco, tá? O extintor que tem no carro da sua mãe, certo? Aquela X6 lá, penso que eu não sei, penso que eu não reparei. Um extintor de pó químico, está escrito lá, bicarbonato de sódio, como é que fala? Bicarbonato de sódio, qual que é a palavrinha agora, esqueci. É isso aí, bicarbonato de sódio. Vou lembrar a palavra. Tá? Então, a letra A. Lembrando que ele falou que as aplicações são verdadeiras. O problema é, a aplicação está coerente com a reação? Queridos, essa reação aqui, ela está coerente com essa ideia de que o bicarbonato reduz a acidez? Não. Não? Não. Em nenhum momento você vê, né, a liberação de OH- aqui, ó. Você não vê. Ou o consumo de H+. O que você vê, olha para mim, é o bicarbonato se degradando em carbonato e gás carbônico. Essa reação aqui, ela é coerente com que ideia? Com a ideia do fermento químico que tem no pó royal. Viu falar em pó royal? Pó royal, que é mais velho que a sua bisa, pó royal tem bicarbonato de sódio. Qual a diferença entre fermento químico e fermento biológico? Fermento químico é uma substância que, quando aquecida, ela se degrada, liberando gás que faz a massa crescer. Fermento biológico são leveduras, são bactérias que, né, fungos, bactérias que comem, né, o alimento e produz gás. Tudo bem ou não? Então, letra A não tem nada a ver com a aplicação. Letra B. Em extintor de incêndio funcionando como propelente, o que acontece é o seguinte: em extintor de incêndio lembrei a palavra, pressurizado, bicarbonato de sódio pressurizado, você tem um gás lá dentro e o pó, por isso que é chamado de extintor de pó químico. Quando você aperta a válvula, o gás empurra o pó, e esse pó é para abafar o incêndio. Não sei se você já pegou um extintor desse de carro e apertou a válvula. Sai um pó branco, tá? Por que um pó branco? Por que usar, né, bicarbonato para apagar incêndio no carro? Que incêndio no carro, das duas, uma. Ou é faísca elétrica e você não joga água, que você morre eletrocutado, ou combustível. Combustível, principalmente gasolina, né, não se mistura com a água. Então, você não usa extintor com água, porque você só espalha a gasolina, você só espalha o incêndio. Então, para você não ter problema, meu Deus, será que a parte elétrica começou a faiscar lá, o princípio do incêndio, ou já começou a pegar fogo ligado ao combustível? Então, por via das dúvidas, a gente utiliza o pó químico, que ele é o material que vai abafar, vai apagar o incêndio, por quê? Vai evitar o contato, a propagação do incêndio, né? O incêndio já começou, mas vai evitar a propagação no momento em que o ar é isolado do incêndio, né? Porque quando você abafa, uma maneira de você apagar o fogo é abafando. Você apaga com... Tem gente que apaga como? Jogando areia, não é isso? Tudo bem? Se você estivesse na praia, você jogava areia, você apagava o incêndio. Entendeu? Você não está na praia, o que você faz? Extintor. Funciona da mesma maneira. Não tem nada a ver, né, queridos? Você não vê aqui, né, ele sendo gerado. Tá? Você vê ele reagindo com H-, produzindo carbonato. Não é coerente com a aplicação. Letra C, como fermento em massas alimentícias. Não. A reação que está ligada a fermento é da letra A, onde o bicarbonato se degrada e produz gás. Portanto, resposta letra D. Como antiácido estomacal. Olha para mim. Isso aqui está no Sonrisal,
reage com excesso de acidez no estômago, tá certo? E aí nós temos o alívio da queimação. Por que que o bicarbonato reage com a acidez do estômago? Porque gera uma solução básica. Perfeito ou não? Coerente? Te convenci? Resposta letra D. Número 3, estadual de Ponta Grossa, Paraná. Considere os seguintes sais: brometo de amônio, acetato de sódio, carbonato de sódio, sulfato de potássio e cianeto de sódio. Eu acho que vocês sabem esses nomes, né, queridos? Tem aluno que veio falando assim, fala, meu Deus, é um monstro sagrado, né? Isso aqui é de boa, queridos. Você sabe esses nomes? Cujas soluções aquosas de mesma concentração têm diferentes valores de pH. Então, vamos lá. Então, vamos colocar aqui, ó. Brometo de amônio, acetato de sódio, carbonato de sódio, sulfato de potássio, cianeto de sódio. Belezura? Vou nem ler a questão. Vou primeiro, né, rapidinho, vou identificar qual solução é ácida, básica ou neutra. Então, olha para mim. Separo o amônio do restante. Amônio vem de base fraca, hidróxido de amônio. E o BR vem do HBr, ácido forte. Portanto, solução ácida. pH menor que 7. Concorda ou não? Quem manda é o forte. Aqui, separa o metal do resto. Temos o ácido acético, ácido fraco, e o Na vem do NaOH, base forte. Solução básica, pH maior que 7. Vamos para o próximo. Separa sódio do restante. O Na vem do NaOH, base forte. CO3, carbonato ou bicarbonato, tanto faz. Os dois vêm do ácido carbônico. Ácido fraco. Quem manda é o forte. Solução básica. pH maior que 7. Sulfato de potássio. Separa o metal do resto. Vem do KOH, base forte, e vem do SO4, que vem do H2SO4. Ácido forte. Os dois são fortes. Solução neutra. pH igual a 7, muchacho. Cianeto de sódio. NaOH. Vai ficando chata a matéria, né? Eu vou repetindo. Porque é fácil. NaOH, base forte. Cianeto vem do ácido cianídrico. Ácido o quê? Fala! Ácido cianídrico é ácido o quê? Fraco. Alguém tem que responder, graças a Deus. Novamente, a solução básica, o pH maior que 7. Desculpa pelo alto nível da aula, do bilinguismo. Não sei se é diferente. Vai. Vamos resolver. Somatório. Querendo ficar calor, hein?
0,1. A solução do K2SO4 é neutra, pois não apresenta hidrólise? Verdadeiro. Por que é neutra? Porque não tem ninguém fraco. Ou seja, não tem ninguém que sofra a hidrólise. Verdadeiro, senhor. Verdadeiro. 0,2. A reação de hidrólise do ácido acético é a seguinte. Ai, Mauro, como é que eu vou saber? Lembra que é o fraco quem sofre? Quem que é o íon do cara fraco? O acetato, ó. O acetato. Certo? Então vai ficar como? Vou colocar aqui, ó. O acetato reage com a água, forma o cara fraco, que é o ácido acético, e libera o OH-. Tá? Esse aqui já é o resumo da ópera, né? Eu podia fazer passo a passo, bonitinho, mas já te ensinei como é que faz. Então, o íon do cara fraco sofre hidrólise. Então, o acetato reage com a água, vai liberar o OH-, por isso que a solução é básica, 0,2 verdadeira. 0,4. A ordem crescente de pH do brometo de amônio, sulfato de potássio e cianeto de sódio é, ó, brometo de amônio, pH menor que 7, é o primeiro. Depois, sulfato de sódio, tá lá, ó. De potássio, perdão, pH 7. E depois, o cianeto de sódio, 0,4 verdadeira. Faz sentido ou não? Faz. 0,8. Não, você sabe que um é menor que 7. O outro é 7, o outro é maior que 7. Não, mas aqui ele pegou 3, não. Ele pegou 3 bem, um que é menor, um que é igual, outro que é maior. Então, agora, você fala assim, Mauro, esses 3 que são básicos, boa pergunta sua. Ó, dos 3 que são básicos, qual que é o mais básico, de maior pH? Não sei. Não sei. Entendeu? Até porque a concentração de OH- vai depender da concentração do sal. Entendeu? Eu vou te provar isso agora na constante de hidrólise. A 0,8, eu não trabalhei ainda essa teoria, eu vou trabalhar agora. A constante de hidrólise, porque estamos trabalhando com equilíbrio químico, certo? Equilíbrio químico é a matéria das constantes. Concorda? Hidrólise está envolvendo, né? Na verdade, o certo é eu colocar uma flechinha voltando aqui, né? É um equilíbrio químico. Alright? Certo é. Então, como é que eu escrevo a expressão matemática da constante de hidrólise para o cianeto de sódio? Ó, vamos aproveitar que está aqui no finalzinho, ó. Lembre-se, quem sofre é o fraco. Então, cianeto reage com água, vai formar o ácido cianídrico e vai liberar o OH-. Tá? Você pega o cianeto, como ele tem uma carga negativa, junta com a água, tá certo? Regenera o ácido fraco e aí libera o OH-. Tudo bem ou não? Só que o detalhe é o seguinte, bonitinhos, olha para mim. Cianeto é aquoso, essa água é líquida, o HCN também é aquoso e o OH- também é aquoso. Tá? Constante de equilíbrio. Constante de equilíbrio. Só que é uma constante de equilíbrio específica, chamada constante de hidrólise, famoso KH. KH, constante de hidrólise. É produto sobre reagentes. Então fica, ó, concentração do HCN vezes concentração da hidroxila sobre concentração do cianeto. Por que você não botou a água, Mauro? Porque líquido e sólido não entram nas expressões matemáticas de constante de equilíbrio. Esqueceu disso? Então, essa é a expressão correta da constante de hidrólise do cianeto de sódio. Portanto, a 0,8, falso.
A solução de carbonato de sódio é ácida? Não. Carbonato de sódio é básica, então o somatório deu 0,7. Não é 7, é 0,7. Belezura? Alright? Temos 10 minutos de muita alegria. Vocês vão rapidamente fazer para o lindão as questões 4 e 5 do Enem. Vamos lá. Podem fazer. Ai. As duas do Enem, por favor. Tudo. Hum. Vamos lá.
Ok. Questão 4. Já falei isso aqui, ó. Já deu spoiler da questão 4, hein? O manejo adequado do solo possibilita a manutenção de sua fertilidade. À medida que as trocas de nutrientes entre matéria orgânica, água, solo e o ar são mantidas para garantir a produção. Algumas espécies iônicas de alumínio são tóxicas, não só para a planta, mas para muitos organismos, como as bactérias responsáveis pelas transformações no ciclo do nitrogênio. O alumínio danifica as membranas das células das raízes e restringe a expansão de suas paredes. Com isso, a planta não cresce adequadamente. Isso tem cara do quê? Cerrado, ok? Para promover benefícios para a produção agrícola, é recomendada a remediação do solo utilizando o calcário. Já falei isso aqui. Resposta letra E, de Strogonoff. Aumento da sua alcalinidade, tornando os íons alumínio menos disponíveis. Só quero provar isso por A mais B, que você sabe que aqui a pegada é outra, né? Ó. O alumínio está lá, ó, no solo. Você vai copiar, logicamente, você não é bobo? E ele no solo, ele acidifica o solo, ele empobrece o solo. Aí eu joguei o calcário. Quando eu jogo o calcário, o que eu estou jogando, na verdade? Hidroxila. Por quê? Porque o calcário sofre hidrólise, liberando OH-, concorda? Aí esse OH-, isso aqui está dissolvido em água, isso aqui está dissolvido em água, o que vai acontecer? Esse calcário, liberando hidroxila, a hidroxila captura os íons alumínio, e a gente forma, então, hidróxido de alumínio, que é uma base insolúvel em água. Então, eu tiro o alumínio do solo. Entendeu? Por isso que ele fala, diminui, olha o que ele fala na letra E, tornando os íons alumínio menos disponíveis. Como assim menos disponíveis, Mauro? É porque você vai tirar o alumínio do solo. Então, a quantidade de alumínio no solo diminui. Então, vai ficar menos alumínio no solo. Então, menos disponível no solo. E isso auxilia o solo, certo? Você aumenta o pH do solo, você diminui a acidez do solo. Isso é importante. Estão maravilhosa, maravilhosa. Saideira. Vocês entenderam a número 5? Visando minimizar impactos ambientais, a legislação brasileira determina que resíduos químicos lançados diretamente no corpo receptor, ou seja, rios e lagos, tenham pH entre 5 e 9. Então, o ideal é que o pH esteja entre 5 e 9. Não muito ácido, não muito básico. Um resíduo líquido aquoso gerado em um processo industrial tem concentração de íons hidroxila igual a 1 vezes 10 a menos 10 mol por litro. Ó, de íons hidroxila, grifem. Íons hidroxila, 1 vezes 10 a menos 10. Com íons OH-, a gente determina quem? Ó, isso aqui era 5. 5 não, 4. 4 é a letra E. A 5, ó. O pH tem que estar entre 5 e 9. Aí a pergunta é, esse resíduo que vai ser lançado está com que pH? Ele falou que a concentração de OH- é 10 a menos 10 mol por litro. Então, POH é 10. Então, o pH é quanto? 4. E ele precisa virar 5. Então, eu preciso o quê? Diminuir a acidez.
O pH está 4, mas para ser lançado no rio, esse pH tem que ser pelo menos 5. Então, eu vou ter que usar uma substância para diminuir a acidez. Usar uma substância para diminuir a acidez é usar uma substância que gera uma solução básica. Qual é a substância que gera a solução básica? Duas não, só tem uma. Resposta letra D, carbonato de potássio. É um álcool, metanol, pegadinha do malandro. Valeu, galera. Semana que vem tem mais. Não, semana que vem não tem mais não, que é feriado. Tem mais churrasco, graças a Deus. Forte abraço. Fui.